Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo da Citologia Exponencial. Hoje nós vamos falar dos outros dois componentes típicos do componente escamoso, que são as células basais e parabasais. Então, pela nossa classificação, a gente apenas divide o componente escamoso em maduro e imaturo. E na classificação tradicional, classificação clássica, nós temos 4 componentes no componente escamoso, que são as células superficiais, células intermediárias, as células parabasais e as células basais. Hoje nós iremos apresentar as basais e parabasais, que, pela nossa metodologia, a gente resume em células típicas imaturas. Então, qual a característica comum a essas células? Elas são células com escasso citoplasma aqui no centro, tá? Essas duas células na porção central, um escasso citoplasma e um núcleo, uma relação núcleo, ou seja, tem um pouco mais de núcleo em relação ao citoplasma. Porém, este núcleo, ele é um núcleo típico. Por que ele é típico? Embora tenha muito núcleo em relação ao citoplasma, ele é um núcleo com membranas, ou seja, o contorno dele é relativamente regular, costuma ser mais arredondado, tá? Ele tende a ser homogêneo, ou seja, ele não tem muita variação de cor e de forma, e ele não chega a ser tão escuro, um núcleo mais hipercromático. Então são características de um núcleo típico, mesmo em um citoplasma escasso. Aqui ao lado, olha, nessa célula aqui, chamando essa porção central aqui nós temos um núcleo atípico, também em um citoplasma escasso. Quando você compara com essas duas ao lado, o que se observa? Você tem mais núcleo ainda em relação ao citoplasma, mas a principal característica é, observe bem, primeiro, ele não tende a ser tão arredondado, ele costuma ser mais irregular, ter mais variação de forma. Segundo ponto, ele fica mais escuro ou hipercromático. Costuma ter pelo menos mais da metade da célula, ou seja, do tamanho da célula corresponde ao núcleo. Aqui não. Aqui você observa nessas duas células que o núcleo ele está ali, talvez corresponda no máximo à metade. Ao passo que o núcleo atípico ele é irregular, ou seja, ele costuma sai do formato habitual ovalado ou arredondado para um núcleo um pouco mais alongado, mais escuro, hipercromático, e o volume dele costuma ser pelo menos 50% do volume do citoplasma. Embora essa questão do volume do núcleo não necessariamente seja uma regra geral, tá? Você pode ter um núcleo até pequeno, tá? Mas se ele for muito irregular e muito escuro, ele já é um núcleo atípico quando acontece em célula que tem pouco citoplasma. Então aqui nós temos as células, o protótipo, né, de células parabasais, que aqui essas duas ao lado são células típicas com um núcleo, mais uma vez, típico, é um núcleo pequeno, um núcleo que tende ao ovalado ou arredondado, não é tão escuro, portanto é um núcleo típico. A célula basal, vamos pegar aqui esse exemplo logo abaixo aqui, ela tem menos citoplasma ainda do que a célula parabasal. Mas o que importa é que são células, a diferença entre basal e parabasal, na verdade, não é lá tão significativa, porque na nossa classificação, ambas são tidas como células imaturas. Vamos tentar pegar aqui uma célula basal bem característica. Isso aqui é um esfregaço cérvico-vaginal convencional. Você observa aqui no centro, olha, uma célula madura, típica, um núcleo pequeno. Isso aqui é interessante notar, vamos aproveitar, enquanto a gente procura uma célula basal, falar de um limitador, que pode ser um limitador, ou simplesmente um elemento descritivo, que é importante ser descrito, que é a presença da atrofia. Então, o que é a atrofia? Aqui nós temos, já a gente fala da atrofia, vamos mostrar aqui bem no centro do campo, nós temos uma célula basal. Tá? Então, o que é essa célula basal?
ela é uma célula que tem realmente bem pouco citoplasma. Porém, quando você observa o núcleo dela, tem aquela mesma característica, um núcleo que tende ao arredondado, ao ovalado, membrana nuclear bem delicada e não tende a ser tão escuro, né? Tá mais ou menos aí na coloração habitual. Ele costuma ser um pouquinho mais escuro do que as superficiais intermediárias, porque ele fica um pouco mais condensado, ou seja, o material, o DNA fica um pouco mais próximo, um pouco mais condensado mesmo, imprensado, como se diz no português. Tá? Pode ficar um pouco mais escuro, mas não fica aquele hipercromático, que é realmente aquele núcleo bem escuro mesmo. Então a diferença prática entre basal e parabasal não é significativa. A nossa classificação são células imaturas, por quê? Porque tem pouco citoplasma. Tá? E os núcleos são típicos. Por que eles são típicos nesse caso? Porque são núcleos regulares, que tendem ao arredondado ou ao ovalado, não são hipercromáticos, não tem reentrâncias, as membranas, né, nucleares, que é o contorno, costuma ser relativamente irregular. Então isso é um núcleo típico. Um núcleo atípico, isso a gente tem uma temática, né, aula específica sobre núcleo atípico de célula imatura, tá? Ele costuma ser bem escuro, bem hipercromático, costuma ocupar mais de metade do volume do citoplasma, mais de 50% do volume, embora não seja uma regra geral. Você pode ter núcleos pequenos, mas bem irregulares, o contorno dele é bem irregular e ele é bem escuro. Se for em citoplasma escasso, ele é um núcleo atípico, tá? E aí, aproveitando o adendo, pela nossa classificação, núcleo atípico, né, que a primeira etapa é a atipia, ou seja, núcleo atípico. Em compartimentalização, segunda etapa, citoplasma imaturo, pelo nosso fluxograma, nós temos basicamente dois diagnósticos, que é o ASCII-H, que é o atipias em células escamosas de significado indeterminado, não se podendo excluir lesão de alto grau, ou o HCIL, ou HCIL, que é a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. E aí você vai para a etapa de reconhecimento, vai lá no material de apoio, tem lá os critérios, você observa se bate com o que você está vendo para chegar à conclusão diagnóstica. Então, aproveitando, já que a gente já viu aqui as células basais e parabasais típicas, que na nossa classificação são células imaturas, que tem pouco citoplasma, nós vamos aproveitar e falar aqui da atrofia. O que é a atrofia? Então, o epitélio, né, predominante na mulher, aí, vamos dizer assim, na sua idade fértil, ou seja, que ainda está no ciclo, durante o ciclo menstrual, durante toda a sua vida, onde ela tem a menstruação, nós temos um predomínio das células escamosas de tipo superficial e intermediária. Quase você não encontra célula basal e parabasal, tá? E aí tem o componente glandular normal. Quando essa mulher está, principalmente em duas situações, em gestação e na menopausa, ou seja, ela cessou, tá, de menstruar, ou seja, ela está em uma coisa que se chama amenorreia, ou seja, ela não está mais menstruando, essa mulher tende a mudar o tipo predominante de células no esfregaço para células de tipo basal e parabasal, que tem menos citoplasma. Aí se define, predomina, tá? Não quer dizer que não tem, por exemplo, aqui a gente já viu, olha aqui tem uma célula, bem aqui no centro do que nós temos aqui uma célula intermediária, que pouco importa se é intermediária, importa que é uma célula madura. O que predomina são células com pouco citoplasma, células do tipo basal e parabasal. Já senhoras com 70, 80 anos, aí sim você praticamente não observa mais células maduras, né, do tipo escamosa, superficial, intermediária. Mas o fato é que a atrofia ela é um elemento importante de ser reconhecido e de ser reportado na nossa máscara de laudo, ou seja, aquela cola que nós temos, né, de como laudar todo o roteiro, né, que você, tudo que você encontra na lâmina, você transcreve ou para um papel ou que vai ser digitado ou joga direto em um sistema de informática. Então, o nosso protocolo, a gente também entrega gratuitamente essa máscara de laudo no momento oportuno, né? Ela já é integrada com essa forma de raciocínio para facilitar. Ela não é, tudo é pensado para ser integrado, tá? Até a forma e a ordem com a qual você reporta ali no laudo
ela é integrada como a sua mente está pensando, tá? Como ela está sendo programada durante essa metodologia. Então aqui nós temos aqui passando, se caracteriza a presença de atrofia. Quanto que você diz que tem atrofia? Quando tem um predomínio de 50%, isso varia um pouco, né? Mas 50%, 70%, em torno de 70%, pelo menos 2/3 do esfregaço, já tem um predomínio aí de células do tipo basal para basal. Embora na prática, quando a gente já tem aí pelo menos 1/3, né, a gente já costuma reportar a presença de células atróficas, dependendo aí do grupo etário. Então aqui nós temos aqui um predomínio de células basais e parabasais, típicas. Tem algumas intermediárias, mas o que importa é que aqui a gente tem como efeitos limitadores. Você lembra dos efeitos limitadores? Se não, você pode buscar aí no nosso conteúdo. Nós temos um pouco de inflamação, tem um pouco de sobreposição celular, ok? Uma célula em cima da outra. E nós temos aqui que reportar um outro achado no relatório descritivo, a presença de atrofia devido a esse grande número aí de células basais e parabasais típicas, né? Aqui tem algumas atípicas, a gente passou, né, por células, várias células atípicas aí, tanto no componente maduro quanto imaturo, mas isso não é o foco aqui da nossa presente explanação, tá? Isso a gente tem em material separado. A gente espera que tenha sido útil, um material bem simplificado. Caso você tenha gostado, você pode aí partilhar, comentar, enviar para algum colega e convide ele para ou ela, seu professor, se você é professor, convide seu aluno, enfim, dissemine essa informação, que realmente ela vem ajudar muito, né, a resolver essa problemática da prevenção de câncer de colo uterino, prevenção e diagnóstico, principalmente aí na temática, na etapa do citodiagnóstico e do citoescrutínio. Obrigado, pessoal, e até o próximo conteúdo.